Professores e futuros aprovados, aqui é a professora Andresa Correia do Texto e Contexto e hoje vamos a mais resoluções de questões. Começando com esse texto aqui, Estratégias Didáticas para o Ensino de Leitura, é um texto da banca IGEDUC para professores de língua portuguesa. Eu não vou ler o texto todo, mas já adianto para vocês que é um texto expositivo, vamos ler partes dele. O ensino da leitura na contemporaneidade enfrenta o desafio de articular práticas tradicionais de formação do leitor com as exigências impostas pelos ambientes digitais, marcados pela multiplicidade de linguagens, suportes e modos de interação. Ler hoje implica não apenas decodificar palavras, mas interpretar textos híbridos que combinam escrita, imagem e sons, hiperlinks e diferentes formas de organização da informação. Nesse cenário, as estratégias didáticas assumem papel central na construção de competências leitoras compatíveis perfeitamente. Então, já dá para a gente ter uma noção do que se trata. Continuando aqui, antes da leitura, a mediação docente deve promover a ativação de conhecimentos prévios, por aí vai. Dando continuidade na outra parte do texto, na outra página, ele continua falando durante a leitura, as estratégias, já destaquei esse termo aqui, que é o que a questão está pedindo, no contexto dos multiletramentos, as estratégias didáticas para o ensino da leitura precisam considerar as transformações provocadas pelas tecnologias digitais. Perfeito. Vamos para a questão, que já é suficiente. A questão, ela vai dar foco nesse trechinho aqui, tá? Esse momento amplia a compreensão e possibilita, a reflexão crítica sobre o conteúdo, a linguagem e os efeitos de sentido produzidos. Vamos lá. Com relação ao período composto por coordenação presente no trecho destacado, é correto afirmar que o segmento destacado apresenta duas orações, perfeito, amplia, possibilita, coordenadas, sindéticas quando tem conjunção, olha aqui, aditivas, certamente. Esse momento amplia a compreensão e possibilita a reflexão crítica sobre o conteúdo, a linguagem, os efeitos de sentido produzidos, perfeito. Articulados pela conjunção e indicando ações complementares realizadas pelo mesmo sujeito. Já encontramos, gente. A B não pode ser porque fala da assindética. A assindética é quando não tem conjunção e a gente viu que tem aqui, certo? Letra C fala da relação de subordinação e coordenação. E a letra D fala do período simples, a gente vê que o período é composto, porque tem mais de um verbo. Perfeitamente, questão tranquila. Vamos para a próxima. Antes da gente falar da próxima questão, vamos relembrar um pouquinho os conceitos de funções da linguagem. Começamos com a função referencial, que o foco aqui é o assunto, é o referente, exemplos, textos científicos, didáticos, jornalísticos. A finalidade é informar, explicar, transmitir. Foi o que a gente viu ali, nesse texto que a gente leu. Dando continuidade, a gente tem a função emotiva, o foco no emissor. Por exemplo, eu acredito que o ensino da leitura precisa mudar. Emissor, aqui é o referente ao assunto. Nós vamos ter a função conativa, que o foco é o receptor. Geralmente usa-se verbos no imperativo, tenta persuadir, convencer. Nós temos a função fática, que o foco é o canal de comunicação. Alô, entendeu? Nós temos a função metalinguística, que ela usa a linguagem para explicar a própria linguagem. O verbo indicação, o foco é o código. E na poética, forma da mensagem seria presente em poemas, textos literários. A grande dica é o seguinte: o texto quer informar, referencial, convencer, conativa, expressar sentimento, emotiva, manter o contato, fática. Perfeito. Se o texto é teórico, científico ou didático, quase sempre será referencial, porque temos que analisar o contexto aí. Muito bem. Continuando, a gente tem esse texto que a gente já leu. Eu trouxe novamente aqui para a gente só relembrar. Um texto referencial, trazendo aqui pontos, para a gente só tirar a dúvida aqui, no contexto dos multiletramentos, as estratégias didáticas para o ensino da leitura, precisa considerar as transformações provocadas. É um texto referencial, gente.
referencial. E aí vamos à pergunta. Práticas discursivas que envolvem a apresentação de conceitos, a organização lógica das ideias e a definição de finalidades comunicativas permitem identificar a função da linguagem, que orienta a construção de um texto, especialmente quando ele se volta à exposição de conteúdos e análise. Olha só, ele se volta à exposição de conteúdos e a análise de processos, como ocorre no texto base que nós lemos. E aí vamos lá. De acordo com o texto base, analisa as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta. A. Predomina no texto a função conativa? De jeito nenhum. Não tem função conativa, não se dirige diretamente ao leitor para induzir nada. Predomina no texto a função emotiva da linguagem, uma linguagem subjetiva? Não. Predomina no texto a função referencial? Perfeito. Pois a exposição está centrada na transmissão objetiva de informações, conceitos, explicações sobre o ensino da leitura. Encontramos. Letra D, predomina no texto a função fática? Já vimos que não. Questão fácil, tranquila, resolvida. Por último, vamos de uma outra função, também da Banca Eduque, para professor de língua portuguesa. Vai falar o seguinte, apenas esse trechinho aqui eu já destaquei. Mesmo em um contexto de altos índices de analfabetismo, a revista, aí destacou aqui, ó, cumpriu. Em relação à regência verbal, é correto afirmar que o verbo destacado funciona como? Percebam que essa questão muito parecida nós já resolvemos no nosso vídeo anterior. Idêntica, gente, padrão Eduque. A revista cumpriu o quê? O que foi que ela cumpriu? Ela cumpriu um papel formal. Respondemos. Ele é intransitivo? Não. Ele é transitivo direto. Transitivo indireto? Não tem preposição. Transitivo direto? Sim, pois admite como complemento ao objeto direto um papel informal, sem exigir preposição. Perfeito, questão linda, dada. Bitransitivo não é. Então, gente, muito tranquila. Vamos ficar por aqui. Ativa o sininho, se inscreva no canal, que a história está apenas começando. Futuros concursados e aprovados, professores lindos, maravilhosos.